Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui gravando a Dor em Foco. É, Hoje com o nosso grande amigo Dr. Paulo Henrique, cirurgião de coluna. Dr. Paulo, muito obrigado por ter aceito o convite de estar conosco aqui. Vamos estar falando hoje um pouquinho para vocês aí sobre a famigerada hérnia de disco. É isso aí, todo mundo fala, doutor, eu tô com hérnia. Meu Deus. Dr. Paulo, hérnia de disco. O que que é hérnia de disco? Então, o que que é a hérnia de disco, né? Quando a gente fala hérnia, é o quê? É um conteúdo que está num lugar que está herniando, que está invadindo um lugar que ele não deveria estar. Então, a gente tem hérnia umbilical, hérnia inguinal, hérnia diafragmática, hérnia atal, tem... E aí a gente tem que saber diferenciar, né? A hérnia de disco é o quê? Esse disco aqui, né, que a gente mostra aqui, ele deveria estar dentro dessa capa que envolve ele, que a gente chama de ânulo, e o núcleo pulposo, que é a parte de dentro do disco, por motivos Vamos diversos. aumentar isso aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Pega aqui. Eu já tô, já pego isso aqui. Pega aqui. Tô Então, ficando aqui, velho, esse disco aqui, eu tô ficando é cego. esse disco aqui, esse conteúdo que estava dentro do disco, ele hernia, ele extravasa os limites do ânulo que recobre esse disco aqui. Então, essa é a hérnia de disco. Tá. Uma vez que a gente sabe disso, então a gente já sabe o que é hernia de disco, vamos lá falar as dúvidas principais, né? Nem toda hernia de disco vai causar dor. É muito comum o paciente chegar no consultório e falar assim: ah, doutor, eu tenho 6 hernias de disco, eu tenho 8 hernias de disco. E como Faço uma coleção de hérnia de disco, mas não é, necessariamente tenho na dor. verdade, assim, a gente tem o disco naturalmente, não naturalmente, mas bem frequentemente, ele vai se desgastar com a idade, né? O disco ele sofre desidratação, ele perde altura, e aí é como se eu pegasse um bolo de aniversário e colocasse um peso em cima dele e ele dá aquela esparramada. Então, assim, às vezes o paciente tem um abaulamento. A hérnia a gente pode classificar ela como um abaulamento, como uma protusão, como uma hérnia extrusa, que é quando ela escapa e não tem mais contato ali com o disco. Então, tem vários tipos de hérnia de disco. Muitas vezes esse paciente que está vivendo bem e fala, eu tenho tantas hérnias de disco, ele tem às vezes só um desgaste no disco, um abaulamento, e isso às vezes nem causa sintomas. Não quer dizer que tenha hérnia que vai sentir dor. Não E, quer dizer. e tem uma coisa que é muito frequente no consultório, que às vezes nós vamos ter um exame de imagem que tem uma hérnia desse tamanho, o paciente não tem dor nenhuma, e tem o exame de imagem que o paciente tem uma hérniazinha tititinha desse tamanho, o paciente morrendo de dor. Fala, doutor, mas a minha vizinha tem uma hérnia desse tamanho, ela não sente nada, e eu tenho com um trenzinho pequenininho desse tamanho, eu tenho dor? Exatamente, né? Quando a gente fala de coluna, né, a gente tem o que a gente chama de dissociação clínico-radiológica. Então, acontece frequentemente. Então, às vezes eu tenho uma coluna muito feia no exame e o paciente não sente nada. Às vezes eu tenho uma coluna que está quase perfeita no exame e o paciente sente muita dor. Então, a gente tem que tratar e direcionar o nosso tratamento para os sintomas do paciente, individualizar o caso dele e não nos prender somente aos exames de imagem, que é o que é um erro muito comum e por isso que a gente escuta histórias, o pessoal fala, ah, meu tio operou a coluna e nunca ficou bom, o meu tio operou a coluna e depois disso foi pior. Por quê? Porque às vezes a, a decisão diagnóstica foi levada em consideração mais o que tinha de achado no exame do que o que o paciente realmente estava sentindo. Eu falo muito lá no consultório que nós não operamos e não tratamos exame, Sim, e sim paciente. Então é de suma importância, na hora que chega no consultório, a gente está pegando a história clínica, os sinais e os sintomas e está vendo se está batendo aquela imagem radiológica que nós temos com sinais e sintomas. Porque muitas das vezes, acontece também demais, assim, doutor, eu tenho uma hernia de disco. E aí o próprio colega passa a não ver mais nada e nem procurar mais nada, porque você já chegou já falando comigo que tem uma hernia de disco, então você tem hernia de disco e aí e é só essa causa, todos né? os problemas da vida vai ser aquela hernia, e não é assim, né? Um dado muito interessante que eu sempre gosto de citar para os meus pacientes é que fizeram os estudos epidemiológicos aí, pegaram lá 2.000 pessoas acima de 60 anos, fizeram ressonância em todo mundo, aleatórias as pessoas. Dessas pessoas aí, mais de 80% deles tinham alterações no exame, hérnia de disco, abolamento, discopatia. Desses, menos da metade
desses que tinham as alterações, menos da metade tinha algum sintoma. Então a gente nunca vai comprar a imagem. Ah, mas o laudo fala, o laudo ele é um apoio para o médico. O radiologista ele é É um obrigado. exame complementar, né? Sim, Complementa o diagnóstico, ele não pode ser o. o radiologista, ele, assim, ele não sabe a história do paciente, ele está ali para descrever tudo que ele está vendo, e ele está correto de falar tudo ali, mas a gente tem que saber filtrar aquilo ali, por isso que o paciente não é bacana, assim, ele olhar e aí vai procurar no Google, é aquela história, né, de coloca febre no Google e acha a pior doença do mundo lá de diagnóstico, né, então, assim, é importante a gente saber interpretar. Aquele grego médico escrito ali, às vezes, não é tão assim impactante como o paciente acredita ser, por conta dessas questões que eu estou te E falando. tem um outro problema do Dr. Google, né? Que às vezes é digitado algo, alguém colocou alguma informação, e essa informação, muitas das vezes, ela não é verídica. E aí é É, errônea e leva para o paciente para que ele acaba tendo um diagnóstico que ele mesmo se deu, que ele mesmo falou que tinha, e aí vai chegar lá no consultório, e aí o Dr. Paulo tem que convencê-la que aquilo que ela leu, interpretou no Google de alguém que você não sabe quem escreveu, que aquilo ali não é verdadeiro. E aí passa a ser o trabalho muito mais difícil, né? Então, eu sempre falo muito com os pacientes, falo assim, olha, vai muito no profissional, quando chegar nesse profissional, aquilo que você for fazer, fique com ele. Eu falo muito com meus pacientes que todo tratamento é um relacionamento. Você tem que estar seguindo junto aquilo que os dois estão querendo e vamos alinhar a expectativa. Porque também às vezes tem a expectativa que eu tenho uma hérnia pequenininha e morro de dor, e aí eu quero tomar um remédiozinho, um pozinho mágico para melhorar muito rápido, e a gente sabe que isso não acontece. E às vezes tem um paciente que tem uma hérnia desse tamanho, em que a gente faz a fisioterapia, a acupuntura, dá uma medicação, e depois esse paciente sai dessa parte de crise, e quando chega lá na frente que a gente vai fazer a nova ressonância, por algum outro motivo, depois de um ano, quanto maior essa hérnia, mais ela pode estar voltando, né? Mais ela pode estar diminuindo. E aí, na hora que chega, nossa, doutor, minha hérnia até diminuiu. E se fosse para poder só ver o exame, aquele primeiro diagnóstico ia ser cirúrgico, né? assim, na verdade, as indicações cirúrgicas a gente vai falar aqui mais para frente, mas assim, realmente, hérnias extrusas, essas que elas perdem a comunicação do disco, mais de 90% delas vão ser reabsorvidas, né? Então a gente nunca trata a hérnia pelo tamanho, né? A gente trata pelo sintoma. E às vezes uma hérnia pequena pode causar muita dor. Uma coisa que a gente relaciona muito com isso é a data de aparecimento dos sintomas, né? Então, às vezes, uma hérnia aguda, aquela hérnia que acabou de romper ali, de surgir, vai ter mais dor. Por quê? Porque tem fator de atividade inflamatória ali. Aí eu dou exemplo para o paciente, né? Um pequeno cortezinho que eu fizer na minha mão aqui, na pele, fica vermelho, fica inchado ao redor, né? Então é pequeno, mas tem aquela inflamação ali. Depois de alguns dias já não vai estar mais inchado. Então por isso que às vezes uma hérnia pequena vai doer mais que uma hérnia grande que a gente vê num outro paciente, num outro exame. Às vezes aquela hérnia que é maior no outro paciente, ela já é uma hérnia antiga, já passou dessa fase inflamatória, então o paciente vai ter menos dor, né? E assim, importante falar sobre as indicações, né, de tratamento cirúrgico da hérnia, né? Mas você chegou esse paciente lá no consultório. Estou com uma dor lá muito forte, estou com uma dor que está, por exemplo, comprimindo meu nervo e está descendo para a perna, por exemplo. É uma dor do nervo, uma dor neuropática, né? Uma dor neuropática. A gente sempre começa a estar tratando com medicamentos que são mais específicos para dor neuropática. A gente tem que lembrar que medicamento para dor neuropática, né? Que são os gabapentinoides, os duais, por exemplo, que nós utilizamos muito, eles começam a fazer um efeito melhor com 3 a 6 semanas de uso. E com a dosagemzinha que a gente vai aumentando. E normalmente eles dão muita náusea, boca seca e tonteira. Então tem que avisar isso para o paciente, porque senão ele fala assim: não, doutor, eu estou até com. Eu comecei a utilizar aquele remédio seu, mas eu tenho alergia a ele, porque eu tive náusea, eu tive ânsia de vômito. E é uma coisa que a gente pode ocorrer, né? Então começa É, o tratamento com esses eu medicamentos, né? sempre falo para o paciente, né, que esses remédios, por exemplo, eu estou tratando, não está resolvendo, tomando remédio. Aí você vai ver, às vezes o paciente está tomando só o sintomático, um opioide, um analgésico, um anti-inflamatório. E aí eu sempre explico, esses remédios anti-inflamatório, tudo, a gente passa, ele passou o efeito dele, a dor volta, ele não trata a causa. Já esses outros remédios que você fala, que a gente utiliza mais frequentemente, pregabalina, duloxetina, gabapentina, eles que realmente vão tratar a doença. E aí eu sempre explico para o paciente, não tem nenhum remédio no mundo hoje que eu vou dar para o paciente que vai fazer essa hérnia aqui voltar para dentro do disco, que vai fazer a hérnia sumir.
quem inventar é Nobel de Medicina e milionário, né? Mas assim, não existe um remédio que faz isso. O que a gente faz é dar um remédio para fazer uma neuromodulação. Então eu vou dar um remédio para o paciente que ele vai fazer o seu nervo tolerar melhor essa situação de aperto que ele está. E para isso acontecer, leva tempo. Pensa, o seu nervo está lá apertado, ó, há quanto tempo, né? Então não vai ser eu dar um remédio e vai resolver. Então eu falo, esse remédio é igual o remédio da pressão, remédio tem que tomar todo dia. Depois de algumas semanas utilizando, a gente vai ver o resultado. Às vezes o paciente tomou 3 dias de pregabalina, doutor, seu remédio não adiantou nada. Não funciona assim, tem que tomar nesse meio tempo, para esse remédio fazer efeito, claro, a gente vai deixar os sintomáticos para aliviar a dor do paciente. E fazendo as outras terapias adjuvantes, Sim, né? claro. Normalmente, esse paciente, por exemplo, que tem a hernia de disco, o que o corpo faz com o marco reflexo? Né? Ele trava a musculatura, aí você começa a ter dor miofacial também associada, aí você tem que estar fazendo a fisioterapia, fazendo a acupuntura, soltando essa parte da miofacial, para poder fazer com que esse alívio de sintomas seja muito mais rápido, né? E outra coisa interessante que não de conhecimento geral é que a hérnia, o sintoma dela mesmo, o principal, o inicial, que, claro, pode causar tudo isso que você está falando, mas é a dor irradiada, é a dor indo para a perna. Então, assim, eu tenho dor na coluna porque eu tenho hérnia. Provavelmente essa dor na coluna, localizada na coluna, não é por conta da hérnia. A hérnia é aquela dor irradiada. E aí, o exemplo aqui, né? Essa hérnia aqui, ela vai pegar o nervo, e aí eu vou sentir dor no trajeto do nervo. Por isso que a dor dói até lá na perna, até lá embaixo, às vezes aqui na região anterior da coxa, depender de qual nervo que eu estou pegando aqui. Cada uma dessas raízes, ela inerva uma região da perna. Então, às vezes, pela região do que o paciente sente dor, eu já consigo imaginar o que eu vou achar no exame de imagem. E aí eu dou aquele exemplo, né? Assim, todo mundo já teve o desprazer aqui de bater o cotovelo na quina de uma cadeira, de uma mesa, e você sente aquele choque ao longo do braço aqui. Do nervo, Então é né? exatamente isso. O nervo, se eu tenho uma agressão nele, eu não vou sentir só ali naquela região. Eu vou sentir todo o trajeto que aquele nervo está responsável ali, aquele trajeto que ele passa. E é isso que acontece na hérnia, só que numa proporção muito maior, né? É uma compressão contínua, uma compressão às vezes maior, que vai causar esse sintoma em todo aquele trajeto e saindo lá da raiz, vai no trajeto do nervo todo, né? E eu Então, posso bloquear, por exemplo, essa dor do paciente? Posso fazer um bloqueio que é um dos tipos de tratamento que eu posso fazer? sim, o bloqueio, como que funciona a questão do Essa, bloqueio ou essa cirurgia, né? escada, como é que seria essa É, escada para que a gente não vá? Eu sempre falo assim muito com o paciente, assim, talvez a gente não tenha que operar hoje, uhum, porque tem uma escada para a gente subir. A gente uhum, nunca começa da escada lá no 10º andar para poder fazer uma uhum, artrodese, por exemplo, de cima e embaixo, que você deve explicar um sim, pouquinho o que seria a artrodese. Mas a gente vai subindo essa escada. Então, primeiro a gente está tratando lá no consultório, fisioterapia, acupuntura, RPG, medicação, medicação, tá tratando a miofacial, a gente vai vendo se tem outras coisas associadas, né? Então, às vezes a dor está na coluna, mas aí temos outros pontos associados. Então, a gente acaba fazendo, por exemplo, a termografia para poder mapear melhor a dor desse paciente. E aí ele falou: Nossa, eu tô com muita dor, eu vou pro bloqueio. O que seria o bloqueio? Então, a questão é a seguinte, hérnia de disco, outro dado interessante é que mais de 90% das hérnias vão se resolver com tratamento conservador. Então, esse tratamento que você está falando aí, sem precisar de procedimentos. Qual é a indicação de cirurgia para uma hérnia? Classicamente, pelas literaturas mais conceituadas, a gente fala que dor refratária ao tratamento clínico, esse tratamento que você falou aí, então durou entre 6 semanas a 8 semanas, 1 mês e meio, 2 meses. A dor não melhora de jeito nenhum, você não vai deixar o paciente com dor. Então você vai pensar em Até porque vai cronificar vai essa dor, pensar né? em alguma outra medida. E déficit neurológico. O que seria o déficit neurológico? Aquela compressão no nervo ali está tão importante que está fazendo com que aquele nervo não funcione tão bem. Então o paciente perde algum movimento da perna, ou em caso de hérnias muito grandes, que ele pode fazer um síndrome da caldequina, que é quando essa hérnia, ao invés de escapar para o lado aqui, ela escapa para dentro do canal aqui e comprime tudo. Então o paciente pode perder sensibilidade, perder força para movimentar os pés, pode ter diminuição, pé, perna, coxa, pode ter diminuição dos reflexos e perda de controle de esfíncter, né? Então ele perde o controle no trânsito intestinal e perde o controle da urina. Nessas situações que tem esse déficit aí, que é agudo, acabou de surgir um déficit, estava bem, e aí agora meu pé não mexe mais. Isso aí já é uma indicação categórica de cirurgia. Está errado eu pensar num bloqueio ou num tratamento clínico nessa situação.
A dor, essa indicação de dor de 6 semanas, 8 semanas, ela é muito relativa, porque eu sempre falo para o paciente, dor é muito subjetiva, é muito meu, né? Por mais que o paciente me conte, me explique o quanto ele está sentindo de dor, como essa dor incomoda, não tem como eu sentir a dor pelo paciente, né? Então já teve paciente que eu comecei a tratar e aí, ó, demora, vamos deixar o Até sintomático. porque a pior dor do mundo é que eu sinto, né? Qual que é a pior dor do mundo? A que eu tô sentindo. Essa aí é a pior. E aí passou alguns dias, falou, doutor, não aguenta, a dor tá muita, não consigo fazer nada, não consigo movimentar, não tem perda de força dele mandar o pé mexer, ele não mexer, mas quando ele movimenta, ele sente dor. Então, assim, dor, tá indicado cirurgia, tá bem indicado. Ou então, assim, deu 2 meses, a dor tá ali, mas ele tá suportando, não quer operar ainda, tá, achou que melhorou um pouco, não é, deu 2 meses, vamos operar. Não funciona assim, dor é uma indicação relativa, né? Então, Primeira coisa que você faria, então, um bloqueio para tentar bloquear a dor aí para quando eu poder faço um melhorar, bloqueio, né? quando geralmente a minha indicação de bloqueio, paciente, a gente já começou o tratamento clínico, medicação, fisioterapia, fortalecimento, a dor não melhorou, ele não tem perda de força, não tem a indicação categórica de cirurgia. Aí a gente vai para o bloqueio. O que se trata o bloqueio? A gente vem com guiado, a gente vem aqui guiado por escopia, faz uma punção e coloca a medicação exatamente nesse local aqui onde tem a compressão nervosa. Então, as soluções variam, né, do profissional que ele escolhe, mas geralmente a gente utiliza corticoide e anestésico. Então, eu jogo a medicação exatamente aqui para melhorar essa dor irradiada. Então, assim, geralmente tem um efeito bacana, melhora bastante na maioria dos pacientes, mas é sempre importante lembrar para o paciente que não é uma solução definitiva. Eu não vou dissolver essa hérnia aqui, eu não vou fazer ela vai continuar lá, mas às vezes eu resolvo essa hernia naquela fase mais inflamatória e o paciente segue bem. Quanto tempo dura o bloqueio? Os pacientes perguntam. Isso é variável, vai depender do tamanho da hérnia, vai depender do status do paciente, do quão degenerado, quão desgastada já está essa coluna, da atividade de vida dele, do que ele trabalhou durante a vida. A gente sabe que pacientes que têm exposição a cargas vibratórias ao longo da vida, no seu exercício laboral, no seu trabalho, tem mais tendência a ter hérnia. Então, o paciente que mexe com britadeira, com trator, que esse tipo de coisa, tem mais chance de ter hérnia. Então, assim, o paciente fez o bloqueio hoje, aí amanhã vai trabalhar na britadeira, tem chance desse bloqueio Não adiantar em durar quase. menos, durar menos. Então, o bloqueio é muito interessante também do ponto de vista que, às vezes, você faz esse bloqueio, o paciente melhora da dor, ele consegue fazer Aí esse ele começa a fazer o bom tratamento, ele né? consegue fazer o tratamento clínico, ele consegue fazer um fortalecimento muscular, ele consegue ir para uma academia, um RPG, um pilates, porque como que você manda um paciente para fazer para academia se ele não consegue nem Consegue nem se mexer respirar direito, né? direito, né? Tô conseguindo nem Então, respirar, doutor, só que eu então, vou fazer o, um exercício físico. então o bloqueio tem muito valor nesse sentido. É importante apenas a gente identificar as indicações mais categóricas de cirurgia, porque eu tentar tratar com bloqueio algo que já tem esse déficit neurológico, aí é ruim, pode ser ruim para o paciente, né? E Depois do bloqueio, qual que seria o próximo passo? Assim, então, a hérnia que está comprimindo, eu teria que estar mexendo no disco para poder diminuir o tamanho desse disco, não né? fez bloqueio, não resolveu, dor. Isso numa situação que não tem déficit neurológico, né? A gente Isso. já comentou, tem o déficit de cirurgia, né? Aí a gente tem que pensar em cirurgia. Não melhorou, tem que pensar em cirurgia. Hoje em dia a gente tem várias opções de como fazer essa cirurgia, né? Antigamente a gente fazia só cirurgia aberta. Hoje em dia já está consolidado já a cirurgia endoscópica, é uma cirurgia minimamente invasiva, que a gente faz um corte mínimo, lesa menos a musculatura, a gente vai, chega lá nessa região aqui por trás, tira a hérnia ou pela região transforaminal, aqui quando a gente está falando da coluna lombar, retira essa hérnia, o paciente pode ir de alta no mesmo dia, né? Então, Então, antigamente, a gente ia direto para cirurgias, né, de mais grande porte, agora a gente faz os procedimentos minimamente invasivos, né? Na endoscopia, por exemplo, tem um corte de 1 centímetro, a gente vai colocar a câmera lá, vai ver onde está a hérnia e vai tirar só aquela parte que está comprimindo a hérnia de disco e só essa parte que está fazendo com que ela piore. Temos as dissectomias percutâneas também, que tem também alguns bons resultados. E aí depois disso a gente vai para os procedimentos que são procedimentos assim, um pouquinho maiores. Aí tem aqueles procedimentos que tem assim, um monte de nome de IF, ALIF, TELIF. Como é que é isso aí? então assim, quando a gente fala ALIF, seria, é uma sigla do inglês, né, que seria Anterior Lumbar Interbody Fusion, né? Então, você faz uma fusão interbody, né, entre os corpos vertebrais por via anterior, que você abre aqui pela frente na barriga e tira esse disco aqui pela frente e substitui ele
por uma prótese. O TLIF seria o Transforaminal Lumbar Interbody Fusion, que você entra pelo forame, que é esse buraquinho onde sai o nervo. Então, você abre por trás e entra por aqui para tirar todo esse disco e colocar uma prótese substituindo. Tem o L-Lift, que seria o lateral, né, que é o mais conhecido, seria o X-Lift, mas aí é marca, né? Então, é que você entra pelo lado também para substituir esse disco. Quando que a gente opta Pela substituição do disco. substituir o disco todo, né? Quando a gente já tem um disco mais degenerado, quando a gente quer fazer um artrodese, seria o que? A gente fixar uma vértebra na outra, né? Então, às vezes, quando eu vou tentar retirar essa hérnia e eu preciso tirar muito osso, eu posso, para conseguir chegar nessa hérnia, porque é uma hérnia muito grande, porque ela está migrada, eu posso causar instabilidade, porque eu tirar todo o osso aqui, a articulação entre uma vértebra e outra pode ficar instável. Então, é prudente eu fazer essa artrodese, colar uma na outra. Colocando o disco que vi anterior, a esse substituto de disco, eu posso garantir que essa artrodese, esse colar uma vértebra na outra vai acontecer de uma forma melhor, uma forma mais eficaz. Outras indicações também, quando o paciente tem uma perda da lordose aqui, que está causando essa curvatura para trás aqui, né, da coluna, quando eu substituo o disco, eu posso ganhar lordose, porque essas próteses elas têm uma angulação, elas são maiores. Então, vai depender desse paciente se ele tem alteração na lordose, né? Que essa lordose alterada aqui pode alterar toda a dinâmica da coluna do paciente, que a gente fala que ele pode ter um desequilíbrio espinopélvico. Então, isso pode influenciar. Se o paciente tem uma vértebra deslizada sobre a outra, por conta desse disco, também às vezes vale a pena a gente pensar nessa artrodese. Sim, que são deslizamento entre vértebras, então já vale a pena a gente pensar nessa artrodese. Cirurgias de revisão, ou seja, fez a hérnia, tiramos a hérnia, ficou tudo bem, aí saiu a hérnia novamente, aí faz de novo. Quando a gente vai reoperar, eu sempre falo para o paciente, quando a gente vai reoperar um paciente, não é como se eu estivesse abrindo o zíper de uma mochila, fechou, abriu de novo. Quando você vai abrir de novo, tem fibrose, é uma cirurgia mais difícil. Então, às vezes, quando já tem várias recidivas, às vezes é interessante, às vezes, a gente ponderar se não é melhor já tirar aquele disco e fazer uma coisa mais resolutiva, mais duradoura, que seria a artrodese, né? Que é tirar o disco ali e colocar a fixação com parafuso e barras, né? Hoje em dia, cada vez mais, estamos tendo bons materiais, as técnicas se apuraram muito, né? Então, consequentemente, os resultados hoje são bem melhores, até porque, se formos comparar o número de cirurgias de artrodese de 10 anos para trás para comparadas a hoje é bem menor, porque temos esse mundo de outras coisas a mais que estamos fazendo antes de chegar para a artrodese, né? Então acaba tendo, assim, esse número de pessoas que chegou para a artrodese diminui muito. E com a técnica mais apurada e com os materiais mais apurados, os resultados normalmente são melhores, né? Não, com certeza, a cirurgia evoluiu demais e assim, o conhecimento na área, né, as tecnologias, tudo evoluiu bastante. Se a gente for ver de 30 anos atrás para cá, ressonância, o quanto que É outra medicina, né? Com certeza, o acesso à ressonância pensa, você ter que diagnosticar uma hérnia, saber onde ela está por mielografia, ter que fazer um exame invasivo, jogar contraste dentro do canal do paciente para você ver bem menos coisa, parafuso pedicular, que é o parafuso que a gente usa para corrigir deformidade, para fazer artrodese, tudo é uma coisa de 30 anos para cá, os primeiros parafusos, tanto que eram mais difíceis, né, a tecnologia muito pior para você fazer montagem, tudo, então assim, só está melhorando, só está melhorando. Então, gente, ó, foi ótimo, muito bom. Obrigado, doutor Paulo, por ter elucidado um pouquinho para a gente sobre essas hérnias de disco. Então, assim, para casa, lembrar sempre que pouquíssimas hérnias são cirúrgicas. A maioria vai resolver sem procedimentos que você vai ter que ir para o centro cirúrgico. Cirurgias, quando bem indicadas, é a melhor coisa para o paciente quando tem déficit, né? Inclusive, um dado interessante também que, assim, o índice de satisfação do paciente que faz a cirurgia de hérnia, quando bem indicada, é acima de 90% também. Acima de 90%. Essa história conhecido meu operou, nunca ficou bom, é por isso que eu tô te falando, é por uma indicação errada. Quando bem indicada, o índice de satisfação da cirurgia é muito. O paciente, eu até brinco, o paciente fala assim, doutor, parece que tirou com a mão. Eu falo, não, parece não, a gente tirou com a mão. A gente foi lá e tirou com a mão mesmo o problema. Então, lembrar sempre que todo tratamento de dor, dessas dores da hérnia, por exemplo, são tratamentos multiprofissionais e multimodais, né? Temos que fazer um monte de coisas juntas ao mesmo tempo durante muito tempo. E aí, sempre, quando tiver uma dessas dores, quando tiver um diagnóstico de hérnia de disco,
procure sempre os especialistas que são especialistas dessa área. Tratem sempre com especialistas dessas áreas. A gente vá para o especialista de dor, vá com o especialista de coluna, vá com o neurocirurgião que saiba fazer isso para que você tenha um melhor resultado. Idealmente, é sempre a gente estar trabalhando naquela equipe multidisciplinar, que nós todos olhamos o mesmo paciente, de olhares diferentes para a gente chegar no melhor resultado. Então, Com Paulo, certeza. obrigado mesmo. Opa, Foi muito bom eu mais que uma agradeço o vez convite aqui aí. junto com a Valeu. gente. E, pessoal, espero que vocês tenham gostado. O Dr. Paulo falou hoje aqui pra gente sobre a famigerada hérnia de disco, que a gente acabou de ver que quase nunca se opera, né? Então, graças a Deus, a medicina está evoluindo e o nosso conhecimento está evoluindo. Grande abraço para vocês. Valeu, Tchau, até tchau. mais. Tchau, Beijo. tchau.